Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais um dia para fazer a reflexão do Evangelho, hoje 29/6/2017, dia de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e de São Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Fica quieto, meu irmão falando no fundo, desculpa. Daí, então, a vontade do Pai. O evangelho de hoje é Mateus 7, do 21 ao 29. Mateus 7, do 21 ao 29. Meus irmãos, e que a paz do Senhor esteja convosco. Vamos começar esta reflexão reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fomos em teu nome que profetizei? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes declarei, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não desabou, estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi sua ruína. Ao terminar Jesus estes discursos, a multidão do povo se admirava de sua doutrina, pois ele os ensinava como quem possui autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos começar. Primeiro, nem todo aquele que dirá Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muita gente tem um pensamento assim, né? Ah, não, vou bagunçar durante a vida, daí quando eu estiver lá no final, me arrependo e vou ser salvo. Não. Porque Jesus é justo. Jesus é justo com aqueles que se converteram há um tempo atrás, seguiram seus passos, ouviram todo tipo de calúnia por causa do nome de Jesus, sofreram perseguições por causa do nome de Jesus, foram maltratados por causa do nome de Jesus, alguns até mortos por causa do nome de Jesus. Jesus é justo com esses. Se ele fizesse isso, salvar todo aquele que gritar Senhor, Senhor no dia, ele não seria justo com aqueles que se converteram no começo, praticaram a vontade de Deus. Além disso, esses também deram muitas almas para o Senhor. Daí muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes declarei, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal.
Mas aqui completa o evangelho de ontem, né? De ontem, que ele fala sobre os falsos profetas. Os falsos profetas vão fazer tudo isso. Porque querendo ou não, Lúcifer também era um anjo de luz, né? Que se rebelou. Como tem muita gente também que se diz um anjo de luz, mas está se rebelando aí. Então quando aparecer os falsos profetas aí, diga logo: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a põe em prática será como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não desabou, estava fundada na rocha. Então, tem gente que constrói sua fé sobre a rocha. Este é firme, cumpre as vontades de Deus, os mandamentos, e vem o inimigo tentando derrubar ele com enxurradas, ventos, que mais? Só que esta é a rocha do Senhor, como o Senhor fala para Pedro daqui mais para frente no Evangelho de Mateus 16: tu és a pedra. E nós temos que ser a pedra do Senhor, onde bate esses ventos, vem essas chuvas, essas enxurradas do inimigo tentando nos derrubar, mas a gente tem que ser firme e forte. Não pode construir a casa sobre a areia. Quem constrói essa casa sobre a areia vive caindo. Muitos até não se levantam até. Vamos construir nossa casa fortalecida sobre a rocha, para que venham esses ventos, essas chuvas, essas enxurradas, e a gente continua lá de pé, firme e forte, cumprindo os mandamentos de Jesus e a vontade de Deus. Daqui ao terminar Jesus estes discursos, a multidão do povo se admirava de sua doutrina, pois ele os ensinava como quem possui autoridade e não como os escribas. Então, por isso que Jesus ganhou grande admiração, porque ele não ensinava como os doutores da lei, mas ele ensinava como quem tem autoridade. E ele tinha mesmo essa autoridade, né, que foi dada a Deus para que ele pudesse vir e falar sobre o reino dos céus e como se ganha o reino dos céus. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado, que a paz do Senhor esteja convosco, que o Senhor também esteja convosco e Ele está no meio de nós. Terminaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.